Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers! Voltamos! Vocês pediram e a gente atendeu. Segunda temporada do podcast Fala, Enfers está começando agora. Iremos começar essa temporada com convidados incríveis, patrocinadores incríveis, dinâmicas mais interativas que vai deixar você mais perto da gente. E essa temporada tem tudo, Enfers, para ser um sucesso. E antes de começarmos, não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Então, se inscreva no nosso canal. É muito importante que, antes de começar aqui o episódio, Enfers, se inscreve aqui no sininho, tá? Curte, compartilha com os seus colegas, tá? Para fazermos junto uma enfermagem aí diferente e promover aí a área da saúde. Não se esqueça de acompanhar também nossas redes sociais no Instagram. Estamos também no Spotify, ou seja, está a caminho do serviço? Tá naquele engarrafamento? Coloca o podcast do Fala Enfers e vai aprimorando aí seus conhecimentos. É isso aí, Enfers. E para começar essa segunda temporada, não podia ser diferente, não podia ter outro convidado especial para inaugurar essa jornada do que o pessoal do GAT, Enfers. É isso aí, Dr. Mota, Dr. Rodrigão. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E, Enfers, é o seguinte, hein? Não é só convidados, eles são um dos patrocinadores e tem surpresa daqui a pouco aí pra vocês em primeira mão, hein, Enfers? E aí, doutor Leandro, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças tudo a Deus. Firme, muito forte. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Não, eu que agradeço. O episódio do Thiago foi sucesso e esse aqui também vai ser incrível. E aí, Rodrigão, ansioso, expectativa Ótimo, 1000? Giovanni, obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês, né? Poder passar um pouco das nossas experiências aí nessa vivência do APH. Obrigado. Que são vivências, Enfers, incríveis, hein? E aqui é um entretenimento, mas que vai te ensinar o APH, vai te ensinar clínica, vai te ensinar a se tornar um profissional de excelência, sair fora da casinha. Então vamos começar essa segunda temporada. Dr. Mota, vamos começar. Fala um pouquinho de você, aquele currículo rapidinho, só para o pessoal entender com quem que a gente está falando. Agora é hora de falar como nós estamos velhos, né, Rodrigo? Bom, eu sou formado em medicina, me formei em 2004, né? Então aí já falando a idade, denunciando, né? Fiz faculdade em Marília, né, na FAMEMA, né? Me formei em 2004, me especializei em medicina intensiva, né, no Hospital São Francisco, na UTI lá. E sempre trabalhei com urgência e emergência, trabalhei praticamente em quase todos os pronto-socorros aqui da região, desde 2007 na prefeitura e no SAMU de Ribeirão Preto, né, e desde 2015 no Grau, né, na nossa base aqui do quartel aqui do Bombeiro, aqui em Ribeirão Preto. Né, já trabalhei na Stock Car, né, nas etapas que tinha em Ribeirão Preto, fui médico de pista, né? Então, assim, sempre envolvido com... A minha vida sempre foi envolvida com o pré-hospitalar e urgência e emergência. Ou seja, se tem algum profissional que já trabalhou na porta aberta, você já deixou um paciente lá para ele. Ah, já. Com certeza. Rodrigão, e a sua experiência, né? Ô, Giovanni, a minha experiência começou lá nas décadas de 80, então ali por volta de 87, desde quando eu entrei no Exército Brasileiro,
onde fiquei 3 anos, né? Ali aprendi muita coisa também. Depois para o policiamento militar, no estado de Minas Gerais, onde eu ingressei lá no policiamento rodoviário. E ali eu fiquei alguns anos, né, tendo essa experiência. Eu falo que naquela época, hoje, diferentemente do que a gente tem, as atualidades, né, equipamentos e tudo, naquela época a gente já atendia o pré-hospitalar de uma forma mais diferenciada, né, não com tanta técnica, né. Então era uma coisa que nós tínhamos, além do patrulhamento rodoviário, nós tínhamos o socorro às vítimas também, que se envolvia naqueles acidentes. Eu tenho minha formação, terminando agora a minha engenharia ambiental, já iniciei a pós também na parte de segurança do trabalho, né? E estou aqui na formação de técnico de enfermagem, também pela USP de Ribeirão Preto, há 35 anos nessa área de resgate e salvamento, né? Há 14 anos aí com o Grupo GAT, na frente aí do grupo, né? Junto com o Dr. Leandro, Thiago, Braga. Hoje, atualmente, eu trabalho como condutor socorrista lá no SAMU de Sertãozinho. Trabalho também com a nossa ambulância, também prestando aí eventos, né? Prestando aí vários tipos de serviço aí nessa área de atendimento pré-hospitalar. E pegando esse gancho aí, que vocês têm uma grande experiência no APH, qual que é o ponto hoje negativo que você vê de diferença de antigamente para hoje? Olha, naquela época, Giovanni, todos esses equipamentos que nós temos hoje, que facilitam o nosso trabalho e facilita também para as vítimas que nós vamos estar atendendo. Naquela época não existia nada disso. Então você praticamente socorria as vítimas com as suas próprias mãos. Você não tinha técnica, você não tinha protocolos, né? E hoje, com a graça de Deus, né? Hoje nós estamos até trazendo um protocolo aí quentinho, né? Sobre OVASI, né? Então, hoje o profissional ele tende, né? A procurar as atualidades, porque mudam-se muito os protocolos. Então, você tem que estar sempre observando esses protocolos. E os equipamentos hoje modernos que a gente traz aí para facilitar o nosso atendimento, né? As manobras, né? Tudo isso é eficaz, principalmente para quem nós vamos atender. E facilita o nosso trabalho também. E pegando o seu gancho, Rodrigão, eu queria perguntar para o Mota o seguinte, trazendo essa parte médica, né? Hoje a gente vê que tem uma diferença dos profissionais com mais tempo de casa, né? Vou falar antigos, mas esses médicos mais experientes do que os médicos dessa nova atualidade, né? Por conta da tecnologia, a gente vê também ali na parte da enfermagem que às vezes a gente se torna um pouco preguiçoso e um pouco dependente das tecnologias. Essas tecnologias para o diagnóstico médico, principalmente tomografia, ressonância, ultrassonografia, hoje que estão mais disponíveis. Então hoje o médico às vezes acaba demorando muito ou se dependendo muito ali desses recursos tecnológicos do que o próprio exame físico, exame clínico ali. Você acha que tem essa diferença ou é por conta realmente que tem a dependência hoje dos médicos para diagnosticar dos equipamentos, ou você acha que o ensino hoje está um pouco mais superficial e deixando esses profissionais um pouco mais, não é preguiçoso a palavra, mas dependente de tecnologias? Eu fui professor universitário também durante 8 anos, né, numa faculdade de medicina aqui de Ribeirão Preto. Né? E uma das coisas que eu sempre trazia para os alunos era exatamente isso. A gente tem aquela máxima, né? A clínica é soberana. Uhum. E eu sou de uma época que nós tínhamos menos recursos mesmo. Né? Os recursos são fantásticos, eles são bons, ajudam, né? Ajudam a gente a diagnosticar mais rápido, com mais precisão, mas veio se perdendo, sim. Veio se perdendo essa essência, né, do diagnóstico clínico, do exame clínico. Então, hoje, a gente vê assim, todo mundo se voltando para um ultrassom, no pré-hospitalar, vamos colocar. Todo mundo vem e ainda, já hoje, né, o pessoal quer investir, tanto o médico quanto o enfermeiro, né, querem fazer ultrassom ali na cena, querem investigar tudo.
E participando de congressos, ou a galerinha da antiga, né, os dinossauros aí do pré-hospitalar, um dos medos nosso, discutido em congresso, era exatamente isso. Será que nós vamos perder muito tempo? Vamos ficar muito na cena fazendo, querendo fazer teste no paciente, querendo ver se tem alguma coisa ali que o ultrassom pode fornecer, tudo tal. E você perde aquela expertise que nós tínhamos antes, que a gente chegava, batia o olho, via uma palidez no paciente, via algumas palavras confusas, via uma sudorese pegajosa, né? Então a gente já batia e falava, esse paciente está sangrando. Esse paciente teve um trauma abdominal que está sangrando. E eu preciso correr com ele. E aí você perde mais tempo na cena, que é o que os protocolos internacionais cada vez mais vêm falando, faça o necessário. Exato? E aí, você tendo esse exame clínico, você tendo essa observação, né? Você indo lá, inspecionando o paciente, já pegando essas coisas, você vai muito mais rápido para o hospital. Você já aciona a sua central, você já deixa todo mundo preparado e consegue chegar, deixar todo mundo pronto para fazer um protocolo de transfusão maciça, do que você ficar lá checando com ultrassom. Não estou falando que eles são desnecessários, são ótimos, mas a gente tem que ponderar também. Tipo assim, a minha pergunta foi um tiro no meu pé, porque o meu projeto de mestrado é sobre ultrassom e trauma abdominal. Não, mas ele é fantástico. Ele é fantástico, mas assim, desde que Depende você... da cena, né? Não, e desde que você consiga fazer essa ponderação, né? Porque ele é fantástico. Você consegue chegar e já ver que um paciente desse, por exemplo, ele tem um sangue em cavidade, você já vai passar isso para a sua central, o centro cirúrgico já vai ser preparado para já receber esse paciente. Né? Todo mundo já está preparado, o tempo que ele vai chegar no centro cirúrgico é muito mais rápido. Rápido. Né? Então, não, você não deu tiro no seu pé, não. Eu só estou falando assim, né, que a gente tem que ponderar e não ficar só na tecnologia ali, dependente. Eu acho que as duas coisas aliadas em prol da vítima. Eu acho que é essencial. A gente não pode perder. Na verdade, assim, acrescentar sempre. Perder, não. Então, né? E aproveitando, então, nisso, então já vamos entrar, então, 100% na nossa abordagem hoje, hein, Fers? É o seguinte, vamos abordar 2 temas importantes que teve atualizações recentemente agora pela American Heart, tá? Ou seja, RCP e manobra de desengasgo, tá? Vamos começar, então, com RCP. Doutor Leandro, o que trouxe de diferente? O que é uma RCP? Qual que é o conceito que este profissional e tanto a pessoa leiga precisa entender sobre essa RCP? Bom, a reanimação cardiopulmonar, né, a gente tem visto aí, e os protocolos da American Heart, né, sempre eles vêm enfatizando, né, o conhecimento da população, né? Isso é a máxima que nós temos. A população precisa saber, né, identificar uma parada, fazer o acionamento correto, né, e já iniciar a reanimação até a chegada de uma equipe, né, de socorro, né, e que venha com um DEA, se tiver num lugar que tenha o DEA, trazer esse DEA para conseguir instalar no paciente, que essa é o que são os protocolos que fazem com que o paciente tenha maior chance de sobrevivência, de retorno, né, da circulação espontânea. Certo. E como que a gente reconhece que a pessoa necessita dessa ressuscitação cardiopulmonar, da RCP? Nós vamos chegar, né, avaliar a segurança ali da cena, olhar se a cena está segura. Você vai tocar no paciente, chamar pelo paciente e tocar, né, porque às vezes esse paciente tem um déficit auditivo, né? Se você ficar só falando ali, você vai ficar 30 anos ali chamando o paciente e não te responde, né? Então aí você toca no paciente, né? E ao perceber que ele não tem resposta, né? No caso do leigo, vai observar se tem observação, se tem expansibilidade torácica, né? No caso do profissional da saúde, vai checar um pulso central, sempre central ou carotídeo ou femoral, né?
e de 5 a 10 segundos ele faz essa observação. Não tem pulso, ele já vai fazer o acionamento ou fazer a solicitação do DEA ou o carrinho de parada, né? E já vai iniciar a reanimação cardiopulmonar. Uma coisa que eu observo é que muitas vezes as pessoas às vezes têm dúvida, né? Nossa, será que eu tô sentindo pulso? Vamos falar do profissional. Será que não é um pulso? Né? Será que é o meu próprio pulso que eu tô sentindo? Nessa circunstância, realiza ou não realiza a compressão? Olha, assim, se a gente percebe que o pulso, que tem um pulso, mas está muito fraco, né? Já exatamente por você às vezes confundir com o seu pulso, né? Vale a pena sim iniciar as compressões. E tem também assim, se você está em dúvida de se você está constatando o seu pulso ou não, observe expansão torácica. É uma outra avaliação que você pode utilizar, né? Que esse paciente não tendo expansão torácica, ele não está respirando, ele está em parada. Certo, perfeito. E é o seguinte, produção, liga aí o microfone, que agora a gente vai conversar com você. Deixa eu te perguntar. Vamos fazer uma interação aqui agora com você. Você tem que ser sincero, hein? Você sabe realizar uma compressão, uma RCP? Não. Você não tem mínima ideia como que faz? Não. Certo. Dr. Mota, vamos ensinar então o pessoal Bora. a fazer essas compressões para não ter mais essas dúvidas? Vamos. Então vamos lá. Pessoal, vamos agora para uma aula prática com as técnicas corretas para você realizar as RCPs de acordo com as diretrizes. Vamos lá. Bom, pessoal, dentre o atendimento, o protocolo de atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória tem identificação. Primeira coisa, nós vamos olhar a cena, se ela está segura, se vai permanecer segura. Posteriormente, nós vamos tocar e chamar pela vítima. Sempre lembrando que essa vítima pode ter tido uma queda, então a gente protege a cervical dela caso essa vítima não esteja em uma parada, né? Então nós vamos pegar e tocar a vítima e chamar por ela. Ei, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não respondeu. Não tendo resposta, nós vamos abrir as vestes da vítima. No caso do leigo, observar se tem a expansibilidade torácica e no caso do profissional da saúde, né, nós vamos com 2 polpas digitais de 5 a 10 segundos, né, entre a traqueia e a musculatura esternocleidomastoide. Nós vamos nesse vale, nesse sulco, nesse buraco, nós vamos colocar as 2 polpas digitais para tentar ver checar se esse paciente tem pulso central, pulso no caso aqui o carotídeo. 5 a 10 segundos, não teve pulso, nós vamos fazer o seguinte, acionamento do 192, 193, equipes de resgate de urgência e emergência. Assim que eu acabei de acionar, eu farei o quê? O posicionamento de mãos e posicionamento da vítima. A vítima tem que estar em decúbito dorsal, né? As costas viradas para uma superfície rígida, tá? Essa vítima, ela vai estar, então, numa superfície rígida, decúbito dorsal. E qual o meu posicionamento? O meu posicionamento vai ter que ser alinhado ao tórax do paciente da vítima, tá? Alinhado ao tórax da vítima, e essa vítima tem que se posicionar para baixo da minha cintura. Por quê? Porque eu vou realizar as compressões com o peso do meu tórax, tá? E que eu encaixo, como que é o posicionamento das minhas mãos? A minha mão dominante vai para frente, tá? Eu entrelaço a minha outra mão, lembrando que eu tenho que deixar os dedos esticados, tá? Não encostando no gradil costal, tá? Eles ficam esticados e eu vou relar essa parte da palma da mão, região tenar e hipotenar, tá? No centro do peito, que vai pegar a linha do externo, né? Que é essa musculatura, esse osso que nós temos aqui no centro do peito, tá? A intersecção dessas linhas do externo com a linha mamilar, tá? Então eu vou encaixar, ó, eu vou esticar os braços, entrelaçar os dedos, a minha mão dominante vai tocar. Olha, eu vou precisar subir aqui no degrau para que essa vítima fique para baixo da minha cintura. Então eu vou encostar, ó, a parte
do externo, a linha de intersecção com a linha mamilar. Eu vou então encaixar e é onde que eu vou fazer as compressões com uma frequência de mínima de 100 e a máxima de 120. Nós vamos fazer a sequência 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. Até uma das atualizações agora da American Heart é que não foi visto o benefício em fazer as compressões diretas sem ventilação. Inclusive, eles colocam que a sequência de 30 compressões para 2 ventilações ainda é mais efetiva, porque você consegue fazer a ventilação no paciente, né, e você consegue visualizar expansibilidade. Tá? Então, eles colocaram como mais eficaz e mais efetiva a realização de 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. É isso aí, Enfers. Agora não tem desculpa para realizar essas compressões de forma errada, hein? Dr. Leandro, através dessas medidas de compressões, né? Quais são as maiores dificuldades dos profissionais para realizar essas técnicas corretas? É realmente a dificuldade técnica, porque a gente pôde perceber que não é difícil você realizar essas compressões, ou é por conta de episódios, ou seja, às vezes a pessoa trabalha numa enfermaria, não tem aquela reincidência de pessoas em situações de parada cardiorrespiratória, então ela acaba fazendo um treinamento e depois tem um longo período até poder colocar em prática, diferente de uma pessoa que já atua na área da emergência. Como que você acha que a pessoa pode sempre se manter atualizada e confiante para realizar essas técnicas? Até uma das coisas que a própria American Heart acaba trazendo exatamente esse treinamento contínuo. Isso é importante, porque a gente nunca sabe quando vai se deparar com uma parada cardiorrespiratória, né? Principalmente quem trabalha na área da saúde, ou seja numa clínica, seja qualquer funcionário que esteja dentro de um hospital, né? Nós temos isso lá nos Estados Unidos muito bem definido, né? Lá, qualquer pessoa que trabalha no hospital tem que ter o treinamento contínuo sobre reanimação cardiopulmonar. Por quê? Você pode ser, eu sou a pessoa que comanda o elevador, né? Você pode ter uma pessoa tendo uma parada lá dentro do elevador, numa unidade de saúde, né? Pode estar procurando atendimento, de repente ela não conseguiu chegar até a sala de emergência, por exemplo, né? Então é importante sim que tenha esse treinamento contínuo, principalmente quem não trabalha continuamente, diariamente com urgência e emergência, né? Porque é exatamente o que você falou. Às vezes, assim, eu vou ter um treinamento? Tenho, mas se eu não coloco isso em prática, se eu não fico praticando, quando acontecer, eu não tenho isso gravado na minha mente, eu não tenho isso, como diz o pessoal, né, medular, né, que eu não posso nem pensar. As minhas reações têm que ser já espontâneas praticamente, né, para eu conseguir realizar as manobras corretamente e eficazes, efetivas, né? Isso que vai ajudar e determinar o sucesso ali no retorno da circulação espontânea daquela vítima. Eu realizar as compressões corretamente. E essa é uma dificuldade que nós temos até no pré-hospitalar, né, Rodrigo? Com certeza. Porque temos que, inclusive, ficar nos policiando. Porque posicionamento das mãos, né, os braços esticados, eles têm que estar esticados, eu tenho que fazer a força do peso do meu tórax, né? Então, às vezes, a gente não se posiciona corretamente. Às vezes, até a gente tem dificuldades quando a gente vai na cena, às vezes até em espaços reduzidos, físico, né? Tudo, e isso ainda prejudica um pouco. Mas não é todos os casos, né? Isso acaba sendo alguma exceção. A própria exaustão do socorrista aqui no local também, né? Então, a tem que fazer o rodízio. Exatamente. E nós temos muito, assim, o que acaba alterando muito, velocidade. Rapaz, velocidade, todo mundo vai com muita vontade, né? Todo mundo quer ajudar, tudo é uma parada, principalmente no intra-hospitalar, brota gente, né? Vem um monte de gente ajudar, tudo, mas a gente percebe isso, as pessoas elas vão com muita vontade e começa a ultrapassar ali o intervalo
que nós temos de frequência das compressões, né? Que é mínimo de 100, o máximo de 120, e a gente vê gente com 150, ou mais 160, né? E isso prejudica, né? O protocolo mostra para nós, evidenciou para nós que acaba prejudicando. Então é uma coisa que a gente tem que se policiar, né? Essas coisas pequenas, relar o dedo, né, que a gente entrelaça os dedos, né? Esse dedinho que sobra aqui, muita gente encosta e descansa no gradil costal, né? O protocolo está pegando no pé. Estica esses dedos por causa da força resultante. Ela foge do coração. E aí você não aplica aquela força eficaz, efetiva, né? Então, tudo isso, a parada ela é complexa. Ela é complexa, a gente tem que seguir muito bem esse protocolo, temos que aplicar direitinho, porque eles, a cada ano, eles vêm observando o que consegue fazer mais retorno da parada. Quando que a gente consegue fazer esse paciente voltar mais? E é exatamente esses posicionamentos que ajudam bastante. Em relação à da mão, você colocou um ponto importante. Então a gente faz entrelaçado, não encostar as polpas digitais. Eu posso dobrar então o dedo ou não? Sempre a mão nessa sempre posição. Sempre esticada, por quê? Porque senão você dobra até o contato seu com o tórax do paciente acaba desconectando um pouco, né? Se você fizer a dobra dos dedos. Então, esticados mesmo para você relar totalmente essa parte tenar e hipotenar aqui da palma da mão. É o calcanhar da mão, vamos dizer assim, né? Rodrigão, já pegando o ponto que o Mota colocou, que a parada pode acontecer em qualquer lugar, né? Você que está atuando, se especializando nessa parte de engenharia do trabalho, né? Você percebe qual é a dificuldade? Porque hoje as empresas não são todas que investem neste treinamento. Geralmente as empresas que mais investem são de grande porte, por exemplo, principalmente usinas, por conta do tempo de deslocamento, então acaba treinando ali a equipe em si, né, os funcionários, mas as empresas de pequeno porte geralmente não têm tanto este investimento. Exatamente, Giovanni. Inclusive, nós do Grupo GAT tem dado muito treinamento em indústrias e usinas das nossas regiões. Mas o que eu vi também, além das palestras que nós vamos nesses locais, é essa dificuldade de você estar nessas indústrias menores, colocando em prática essas técnicas aos funcionários, né? Geralmente acaba ficando por conta, às vezes, de um técnico de segurança do trabalho, está repassando essas técnicas aos seus funcionários, principalmente funcionários de brigadas, né, que tem dentro, né, ou o pessoal da CIPA também. Então, assim, e a grande dificuldade, Giovanni, é principalmente nas mudanças de protocolos, porque se você não se atualiza, às vezes você vai fazer uma técnica errada, ou uma técnica que já está ultrapassada, né? Então, assim, eu hoje, no meu ponto de vista, realmente as empresas necessitam levar esse conhecimento aos seus funcionários, né? A gente vê muita coisa também, que é uma coisa absurda, quando se criou a Lei Lucas, em 2017, que é justamente o que nós vamos falar hoje, né, sobre o engasgo. Essa Lei Lucas, lá em 2017, quando essa criança, o Lucas, né, num passeio com a escola, acabou engasgando com um pedaço de salsicha. E para você ter uma ideia, né, o local que ele estava cheio de gente e não teve uma pessoa para identificar que aquela criança estava engasgada, né? Com professor. Com professores, né? Então, assim, e hoje, infelizmente, eles estão deixando ao desacaso esse tipo de treinamento nas escolas. Poucas escolas que têm esse treinamento. Não só escola, mas creches, né? Academias, né? Todo esse local que você tem uma grande aglomeração de pessoas, necessita de um profissional que tenha esse conhecimento básico de primeiros socorros, que engloba o desengasgo, como o Dr. Leandro falou, uma PCR, né? Você identificar e conseguir, naquele momento, resolver o problema, ou iniciar até a chegada de um serviço de emergência, né? Como você tinha falado com a mocinha ali, né? Assim, muita gente não sabe, a hora que você depara com qualquer tipo de situação, seja até de uma crise convulsiva, a pessoa não sabe como agir naquele momento.
entendeu? Então, assim, muita gente hoje, né, tem uma estatística aí, né, mais de 2.000 pessoas morrem ao ano por desengasgo. Entre eles, crianças aí, praticamente quase mais de 300 crianças que acabam vindo a falecer por engasgo, seja por líquido ou seja por sólido, né? E os demais são os idosos, né, que têm essa grande dificuldade de deglução, né, de deglutir, acaba vindo engasgar. Então, a gente, desculpa até te cortar, e a gente entra nessa mesma estatística e nós entramos na parada também. Exatamente. Porque quantas paradas não existe, inicia né? por causa da asfixia, né? E assim, quantas paradas que tem não assistidas? Não assistidas. Né? A gente entra aqui, ó, no protocolo, onde que o protocolo vem trazendo isso, né? Ele traz aí para a gente expandir as informações, né? As pessoas saberem reconhecer uma parada, saberem reconhecer uma obstrução, um engasgo, né? E saber também o que fazer, né? Na tentativa de desengasgo e na tentativa de retorno do paciente. E recentemente teve um caso que ganhou na mídia de um paciente que estava internado do centro cirúrgico para o quarto, entrou em parada durante o transporte, ninguém percebeu que ele estava em parada, só depois, na hora que o acompanhante chegou, viu que não estava irresponsivo, que aí que foi iniciar as condutas, né? Oi. Desculpa eu cortar, mas é uma coisa que eu fiquei até abismado de você falar, que assim, eu sempre falo para os alunos, né? O atendimento não termina na cena, o atendimento termina na hora que você coloca o seu paciente da maca na maca do hospital. Por isso que você tem que ir interagindo com o seu paciente, confortando ele nesse caminho, né, do local ali da cena até a chegada no hospital. Isso está lá dentro da avaliação primária, dentro lá da letrinha D, né, que a gente bate muito em cima disso, né, do XABCDE, né, que eu falo que tem os 10 mandamentos do socorrista. Depois eu te falo aqui para você, para esse pessoal ser um bom socorrista, né, os 10 mandamentos. Então você tem todo momento, naquele ponto do déficit neurológico, está ali conversando com essa vítima, controlando essa parte de orientação, de consciência até a chegada do hospital. Então isso é muito importante. É isso. Então é o seguinte, então você, empresário, gestor, coordenador, líder de equipe, membro da CIPA, tá? Se você quer treinar a sua equipe, então entre em contato com o GAT, conforme eles dizem, eles fazem esse treinamento empresarial, então a sua empresa irá ganhar um selo de certificação aí de excelência e cuidado com a vida. Então é só escanear aqui o QR Code e entrar em contato com eles. Entre os serviços que vocês prestam em treinamento para empresas, quais são? Além da parte de primeiros socorros, brigada, NR10, parte de elétrica, nós também temos parte de empilhadeiras também, o treinamento. E nós temos 2 destaques que são constantemente, a gente coloca em prática, porque a cada 2 anos você tem que fazer uma prática desse treinamento, que é a NR35, que é o trabalho em altura, né? A cada 2 anos você tem que ir lá refazer, né, o seu treinamento, e a parte de NR33 também, espaço confinado. Então essas são a gama de trabalhos que o Grupo GAT tem para oferecer às indústrias, às usinas aqui da nossa região. Perfeito. Então, pessoal, é só entrar em contato. QR Code tá aqui embaixo, tá? E se você quiser saber, tá, quais são os 10 mandamentos para se tornar um bom socorrista, é só correr lá no Store, tá? Na verdade, no Reels, que o Rodrigão deixou uma mensaginha lá, essas 10 mensagens, 10 dicas para você lá, beleza? Então tá. Paciente, então. Sofreu a parada, a gente aprendeu a fazer essas intervenções, realizar as compressões ali, o suporte básico de vida com excelência. Antes disso, uma das consequências de evolução aí da parada cardiorrespiratória é o engasgo. E uma das atualizações novas que veio aí na American Heart foi a manobra de desengasgo, né? A primeira coisa que eu queria perguntar é o seguinte, né? É manobra de Heimlich ou manobra de desengasgo? Então vamos lá, Giovanni, que eu vou explicar aí para vocês. Lá em 1974, um médico nos Estados Unidos, aos seus 54 anos de idade, ele desenvolveu essa técnica
que é uma manobra chamada Heimlich. É um nome diferente, né? Mas leva o sobrenome dele. O nome dele é Henry J. Heimlich. Então, esse senhor, na época, né, um senhor médico lá nos Estados Unidos, né, viu que muitas pessoas que adentravam aquele hospital por engasgo. E aí ele elaborou essa técnica lá na década de 70, né, em 74, essa manobra chamada de manobra de Heimlich, né, que é as compressões abdominais, né? Pega lá a cicatriz umbilical, um pouquinho acima, fecha-se o punho e você faz esses golpes abdominais, que é muito eficaz, tá? Só que com a vinda, né, de alguns outros protocolos, né, o senhor Heimlich, ele faleceu em 2017, aos seus 96 anos. Inclusive, ele passou por um mal de Alzheimer, né? Inclusive, na clínica que ele estava lá, teve problemas com engasgo, né? E a pessoa, mas ele já nem sabia mais como é que se fazia, né, o desengasgo. E nisso, cresceu-se, né, essa parte, né, de acontecer muito acidentes com engasgo, né? Mas uma coisa notória, depois nós começamos a tratar isso como OVACI, obstruções de vias aéreas por corpo estranho. Então, hoje, você não fala mais a manobra de Heimlich, até porque o seu filho Peter, ele entrou com uma ação para que não usasse mais a nomenclatura de manobra de Heimlich para o pai. Isso já tem alguns anos aí que esse filho optou para que não usasse mais esse nome da manobra. Então, nós tratamos hoje como desobstruções de vias aéreas, ou OVACI, né? E o interessante é que é uma coisa assim que acontece muito, Giovanni, mas muito mesmo. Eu estava no restaurante agora há uns meses atrás, e eu sempre ando com a camisa do GAT, né? Fazer propaganda da empresa, né? E estava escrito socorrista atrás ali, né? E eu estou ali no restaurante almoçando com a minha esposa, e eu só vejo uma pessoa me tocando nas costas, era um garçom. Falou, olha, eu estou ali com uma pessoa engasgada, nós não sabemos o que faz, eu vi que você é socorrista aí, né? Você podia nos ajudar? Eu falei, claro, vou lá, né? E a pessoa estava realmente com um engasgo parcial. No banheiro, aí pedi para que ele estimulasse a tosse, que é uma das manobras que a gente faz hoje no engasgo, né? Quando é parcial, você pede para a pessoa tossir, ó, tosse, né? E aí eu não cheguei nem a executar a manobra de golpes dorsais, né? Aí ele tossindo, acabou, né? Vomitando lá o pedaço de carne que estava na boca dele. O cara, nossa, obrigado. E então, pagou assim, o almoço depois. Você sabe que agora eu já não fico mais na fila lá, né? Então, assim, é legal a história, né, da parte dos engasgos, né? E agora veio quentinha. Eu tô até aqui com um algoritmo aqui, né? Deixa eu cortar rapidinho. Por isso que é importante a questão de vestimenta, né? Porque a pessoa te chamou porque estava escrito socorrista. Agora, e se a pessoa utiliza uma camisa, mas não, é do normal, sabe, que eu não tinha roupa limpa, mas aí eu peguei essa e aí... Ô Giovanni, é por isso que eu falo, né? Uniforme, você tem que estar vestido, mas vestido também com conhecimento, né? Que eu acho que, assim, o que vale é o conhecimento, né? E é o que eu falo, muitas pessoas, infelizmente, hoje não sabem lidar com esse tipo de situação. Por isso que, infelizmente, tende a crescer os óbitos, né, nessa parte de desengasgo. A gente tenta disseminar isso, né, doutor Leandro, não só nos nossos cursos, né, em redes sociais, né, que tem aumentado muito, né. Para você ter uma ideia, a última pesquisa que teve foi de 2000 a 2019, em torno de 2.400 pessoas faleceram por engasgo, né? Entre crianças, adultos e idosos, né? Em 2023, que é a última demonstração aí dessa parte de estatística, morreram-se 2.300 pessoas em 2023. Então, é uma média muito alta, tem crescido, né? E eu falo, é uma coisa tão simples de se fazer, tão simples, né? Se a pessoa tiver esse conhecimento, como a gente fala, né, nos países de primeiro mundo, né, lá nos Estados Unidos, um exemplo, você já entra num determinado ponto lá da escola,
a primeira coisa que vai é você ensina já a vítima, as crianças, a ensinar a praticar o RCP, né? No caso de uma parada, né? Então, acho que no Brasil, na nossa região, isso tinha que ser levado um pouco mais a sério. Eu, inclusive, até acrescentando, Rodrigo, eu sempre acabo enfrentando, atendendo, né, vítimas aí de engasgo, tanto pelo SAMU quanto pelo bombeiro, pelo grau. E recente nós tivemos aí, fazendo aí um ano e meio, nós tivemos um atendimento, um caso de um jovem, um homem de 45 anos, né? Acho que eu lembro disso. E que, infelizmente, nós não conseguimos. Ao chegar, nós deparamos já esse paciente em PCR, fizemos a retirada do corpo estranho e já fizemos todo o protocolo, investimos mais de 50, quase uma hora. Nós investimos de reanimação cardiopulmonar. E olha que nós chegamos rápido até. Mas assim, o que a gente vê? A importância do conhecimento, porque é algo rápido, algo simples, que salva a vida. Né? Porque se não for realizado, essa vítima vai entrar em parada. Né? Tivemos também, ano passado, esse ano, casos em restaurantes também, né? Que também, olha como que é interessante todo mundo saber. Todos, você fala, mas eu sou funcionário, eu sou garçom, né? Eu tive um caso, inclusive, de um garçom que fez um treinamento conosco. Exato. Né? E aí nós pegamos e ele fez o treinamento, né? E todo mundo questionava. Mas por que você é garçom, cara? Que a gente, na nossa apresentação, todo mundo se apresenta, cada um fala a sua profissão, né? Aquela apresentação que ninguém gosta. Aí o cara falou, eu sou garçom. Todo mundo olhou para ele assim, mas o que você está fazendo aqui? Vem avisar que o copo está pronto. Então, exatamente aí 2 meses depois do curso, eu estava de plantão no bombeiro, fui acionado, né? E inclusive, olha que bacana, né? Eu encontrei o André, que trabalha com a gente lá no GAT, né? Ele estava de plantão como condutor de um pré-hospitalar particular, privado, né, que era próximo do restaurante. Nós chegamos lá, identificamos que ele estava já em PCR, sendo realizadas as manobras pelo garçom, que identificou, tentou fazer a retirada do objeto, não conseguiu, ele acabou indo para uma parada, ele iniciou as compressões. Na nossa chegada, nós conseguimos, em menos de 10 minutos, nós reanimamos a vítima. E conseguiu ir bem estável para o hospital. É uma sensação incrível, né? Você vê que o treinamento, muito. O resultado gerou o objetivo final, que é salvar a vida, né? Exatamente. E aqui é o lema da nossa empresa, né? Treinar para salvar vidas, né? Então, assim, é que eu falo. E, gente, parece que não, mas isso acontece constante. Há 3 plantão atrás, eu fui chamado. Nós temos nosso tablet, que a gente recebe todo o nosso chamado. Aí, a hora que eu recebi lá o chamado, eu verifiquei lá que era um engasgo. Mas é um engasgo, assim, respirando inconsciente. Falei, mas, engasgo, respirando consciente? Falei, bom, beleza. Vai estar, né, tão parcial, né? Cheguei lá, era uma idosa. Seus 70 e poucos anos, estava deitada, meia cianótica, já pus ela sentada, ela começou a conversar e eu vi que realmente ela estava engasgada. E 2 pessoas na residência sem fazer nada, deixou a senhora deitada. Aí eu levantei ela e iniciei as manobras com os golpes dorsais, né? Dei uns tapas na costa dela lá, aí vi que não saiu, que é uma coisa que é muito importante, você tá observando se o objeto sai, né? O que ela tá ali, né? E a hora que eu iniciei os golpes abdominais, começou a cair os pedaços de frango na minha mão, né? Eu falei, vixe! E foi vários pedaços, né? A galinha inteira. E o interessante é que, assim, após essa saída dos objetos, né? Dessa comida, desse parte sólida aí, a pessoa já dá aquele respiro de alívio. Nossa, ai, obrigado. Mas, claro, né? Dali, toda a parte que a gente pega nessa situação, nós encaminhamos até um serviço lá de urgência, né? Uma UPA, né? Um pronto-socorro, né?
Então é muito legal, porque assim, além de a gente estar aí nos treinamentos, passando essas dicas, né, esse treinamento, nós vivenciamos diariamente esse tipo de trabalho, né? Então é a nossa vivência, né? Só lembrando agora que fiz um flashback aqui, né, para a gente saber o desespero das pessoas que têm, né, uma obstrução, um engasgo. É só a gente lembrar de quando a gente engasgava com as balas soft. Rapaz, no entanto que de uma década para cá, né, as balas soft vinham com furo no meio. Ela tinha um furo no meio. Na minha época, não na sua época, você não era nem nascido, né? Essas balas soft, da nossa época, ela era uma bala redonda, colorida, coisa mais linda. Quem que não engasgou com bala soft aí na década de 80 e 90? Então, assim, ela... E depois de um tempo, a própria fabricante deles, devido a esse problema, ele fez um orifício bem no meio da bala. Agora ninguém engasga a minha bala. Agora ninguém engasga, vai chupar a bala lá. É o que servia de exemplo, né? E a gente fala até hoje. Eu engasguei com essa bala. Nossa, desespero. Imagina o desespero com uma bala dessa, que era pequena, né? Imagina uma pessoa com um pedaço de carne. Imagina uma criança, né? Nossa então, senhora, assim, deve ser desesperador, né? E pra gente encaminhar agora pra nossa reta final, vamos então fazer a nossa prática, então? Vamos sim. Então, Enfers, é o seguinte, a gente falou um pouquinho, vamos para a prática agora. Vamos aprender, então, como realizar essas manobras para conseguir realizar esses atendimentos. Lembrando que aqui será só uma demonstração, que é muito importante você também fazer um curso presencial, tá? Então, para esse curso, é só entrar em contato com o GAST. Então, aqui não precisa mais falar. Vamos lá, então, para a aula prática? É isso aí, pessoal. Agora vamos demonstrar a parte de Ovace em lactentes e crianças até 1 ano de idade, tá? Interessante que nós falamos da nova técnica, né? Que anteriormente nós usávamos os 2 dedos para fazer as compressões torácicas. Hoje já não se vai usar mais os 2 dedos, e sim a palma da mão aqui, essa parte hipotenar da mão. Então, o calcanhar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. É claro, pessoal, que isso vai ser feito com uma compressão moderada, né? Para que não aconteça nada aí com a criança aí na parte do externo, né? Que a gente não machuque essa criança. Então, nós vamos pegar essa parte hipoternar da mão e vai fazer as compressões. É claro, no primeiro momento que a gente encontra com uma criança com um engasgo, ele pode ser tanto parcial ou total. Quando é parcial, nós vamos estar estimulando, né, essa criança, né, a tossir, né? E vamos fazer o quê? Os taponamentos, né, os tapas dorsais. Então nós vamos dar aqui, 5 tapinhas aqui nas costas dessa criança, 1, 2, 3, 4, 5. Com a outra mão, com o antebraço, a gente vai colocar ela novamente aqui, vai verificar se tem algum objeto aqui que a gente possa estar retirando, tá? E nesse momento a gente faz mais 5 golpes, né? Mais 5 compressões aqui no externo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa técnica hoje que foi desenvolvida, retirando essa parte dos 2 dedos, porque às vezes as pessoas, com a força dos 2 dedos, não pode estar atingindo a profundidade aí, no mínimo de 4 centímetros aí do tórax dessa criança, tá? Então, isso que ficou aí, essa mudança aí no procedimento do Ovace, além da chamada de emergência. Então, você deparou com qualquer criança, né, qualquer pessoa que está com engasgo, além dessa mudança em criança com os 2 dedos, nós vamos fazer o acionamento de serviço de emergência, ok? Então fica a dica aí para vocês. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui com o Giovanni, que vai ser o nosso manequim aqui do desengasgo. Pessoal, então vamos lá. Nós temos 2 tipos de engasgo, o parcial e o total, que o total é a parte severa, né? Vamos falar um pouco do parcial. Quando você depara com qualquer vítima com engasgo parcial, você vai pedir para que ela tussa. Tosse aí, tosse, tosse, tosse. Isso. Se isso adiantar e essa pessoa expelir esse objeto na boca através da tosse, ok.
Caso ela não espelhe esse objeto, aí você vai entrar, a gente fala 3 técnicas, tá? Hoje a técnica que é mais utilizada é pela Cruz Vermelha Canadense, tá? Que a gente intercala 2 tipos de técnicas, tá? Você intercalando essas 2 técnicas, com certeza você vai estar salvando a vida dessa pessoa. Então a primeira técnica são os golpes dorsais. Mas é claro, você vai se posicionar atrás da vítima para que você equilibre essa vítima. Vai vir aqui, ó, tal, vai inclinar essa vítima e aqui nas costas da vítima, na parte do dorso, vai ter 5 golpes dorsais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E claro, gente, observando se o objeto caiu, né? Se ele expeliu esse objeto, tá? Aí eu verifiquei que não houve não expeliu esse objeto. Eu vou vir aqui na cicatriz umbilical, ó. Vou fazer meu punho cerrado, acima aí do umbigo, uns 2 dedos, e vim fazer a manobra abdominal, ó. 1, 2, 3. Saiu. Na terceira, ele já saiu. E tá aí respirando aí bem. Então, lembrando, pessoal, golpes abdominais e golpes dorsais. Para gestantes e obeso, nós vamos fazer golpes torácicos. Por exemplo, a pessoa está lá obesa. Eu venho nessa região aqui, ó, e faço golpes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então você faz numa pessoa obesa 5 golpes dorsais e 5 golpes torácicos. Não se faz abdominais, nem em gestante e nem em pessoas obesas. Ok, pessoal? É isso aí, Enfers. Então, voltamos. E agora, para finalizar este conceito sobre OVASI, Rodrigão, a atualização trouxe 2 atualizações agora nesse novo protocolo. Quais são essas atualizações que mudou da antiga? Então, ô Giovanni, na parte para crianças, né, até 1 ano de idade, geralmente a gente utilizava os dedos para fazer as compressões torácicas, né? Hoje já não se faz mais. A gente tira essa técnica dos 2 dedos, você vai usar os polegares ou a área hipotenar da mão, o calcanhar da mão, tá? É claro, com uma força conforme o tamanho da criança, né? Não pode colocar muita profundidade, né? Então, eles tiraram os dedos, né? E também o acionamento do serviço de emergência. Você deparou com a situação de OVASI, você já liga, pede para alguém estar ligando para o serviço de emergência. Igual a gente faz igual nós fazemos na PCR. Na né? PCR também. Então, na PCR, você assim que identificou, né, o que está em PCR, você faz o acionamento do serviço. Né? E hoje ficou voltado, né, veio para o OVASI, né? Tanto na PCR quanto no OVASI, agora você pede para alguém estar acionando o serviço de emergência. E qual é o serviço de emergência que a pessoa tem que entrar em contato? Vamos lá, então, para que vocês tenham um conhecimento legal. Dependendo das cidades metropolitanas maiores, você pode chamar 192 ou 193, tá? Em cidades menores, o ideal é você estar ligando para o 192, porque geralmente quando é parte clínica que tem algum tipo de intervenção, o SAMU vai poder estar fazendo algo como se fosse uma hipoglicemia, né? Ou mesmo no acidente, você ter um protocolo de correr um volume nessa vítima, né? Então você acaba agindo no local, né? Você não precisa chegar lá e retirar a vítima desse local, dependendo do que se trata, né? No caso de hipoglicemia ou até mesmo aí numa parte aí de você ter que infundir algum volume nessa vítima aí. Já nos casos de OVASI, é isso aí, você observou, já aciona o serviço de saúde, né, o serviço de emergência aí, local de onde você está, tá? Nas grandes cidades é 193. Basicamente 192 e 193. 193. São serviços públicos, né, de urgência e emergência que nós temos pelo Brasil afora. Porque tem cidades menores que às vezes não tem o bombeiro, então
você tem que estar sempre frisando isso, 192, 193, nas cidades grandes, né, metropolitanas. Nós temos até 190 como apoio. Caso você tenha alguma dificuldade de acionamento do 192 ou 193, você pode fazer acionamento do 190, que ele vai conseguir também acessar aí os serviços de emergência, e eles vão chegar, inclusive, até juntos, às vezes, para auxiliar também. Lembrando, pessoal, que esses números de serviço de emergência, você deve utilizar ele com consciência, tá bom? Com conscientização. Por quê? Porque, às vezes, a gente faz, né, logicamente, no desespero, ou até mesmo ali os trotes, né? Ou às vezes você não tem uma condição de ir até um serviço de emergência, então você acaba ligando para o SAMU, fazendo do SAMU, por exemplo, Uber, sendo que não é essa a finalidade. Então, vamos ter conscientização quando a gente for utilizar esse serviço de emergência, porque às vezes você pode estar tirando a oportunidade de uma pessoa que realmente está num estado grave, que necessita do atendimento médico ali de imediato na residência ou no local, e ele não vai ter essa possibilidade. Porque o SAMU, ele vai até você, tá? De qualquer forma, o SAMU vai até você. Mas que tenha um pouco de conscientização em relação a isso. Porque tem muitos trotes, né? Muitos trotes e chamados que não se encaixam ali no perfil. O que nós estamos tendo muito hoje é a duplicidade de chamados, né? Isso atrapalha bastante porque todos os serviços que tem se voltam para um local só. E outros locais ficam, outros solicitantes ficam desassistidos, né? Então, o que a gente fala? Tá, você vai... As pessoas querem ligar para todo mundo para ver quem chega primeiro. Ao mesmo tempo, informa aquele serviço que você já também informou o outro serviço. Para os serviços se conversarem e ver quem que está mais próximo para tentar te ajudar o mais rápido possível. Mas mandar uma viatura somente. Porque tem outro local que esteja, às vezes, está precisando às também. Vezes chega 3 viaturas no mesmo local para a mesma questão. Exatamente. Então, assim, chega o particular, chega o bombeiro e chega o SAMU ainda. Se eu vou ligar para tudo, chegar primeiro, me atende. Exatamente. E antes da gente encerrar, agora em agora em dezembro terá um curso de formação de socorrista, é isso? Isso, deixa eu pegar aqui certinho, para mim tá falando, 6 e 7 de dezembro vai ter o nosso curso de socorrista. Então, pessoal, as inscrições já estão abertas. Então, se você quer aprimorar suas habilidades, se você quer ter este conhecimento, é só clicar aqui no QR Code, entrar em contato e fazer a sua inscrição, tá bom? É um curso interessante. Vai ser em Ribeirão Preto. Vai ser em Ribeirão Preto. Venha treinar para salvar vidas. São quantos dias? São 2 dias. São 20 horas de curso. Ali nós vamos abordar todo tipo de atendimento pré-hospitalar. Aquela pessoa que hoje gostaria de ingressar no sistema de APH, trabalhar em ambulância, prestar concurso, essas coisas, nós temos este direcionamento para essa pessoa. Nós vamos dar todas as dicas, além de um curso maravilhoso aí que a pessoa vai já sair credenciada, com certificado e carteirinha de socorristas aí. Tá bom? É isso aí. E antes de finalizar, Enfers, é o seguinte, temos sorteios. Eu falei para vocês que ia ter novidade aqui no finalzinho do podcast do episódio, tá? Então, os meninos do GAT deixaram aqui para sorteio 3 camisas e 1 tourniquet, tá? Então, é o seguinte, se você quiser ganhar uma camisa e 1 tourniquet, serão 4 sorteados, tá bom? E o primeiro sorteado vai ganhar o tourniquet. E depois, o segundo, terceiro e quarto irá ganhar a camiseta. Lembrando como que vai funcionar. Soltamos lá no Store, no Reels, tá? Os 10 passos aí, o manual para se tornar um socorrista de excelência que o Rodrigão gravou aqui pra gente. Então, as 4 primeiras pessoas que comentar lá no post agora vai ganhar as camisas. Lembrando, tá, que você tem que ser de Ribeirão Preto ou Sertãozinho. Fechou? Meninos, muito obrigado. Muito obrigado nada. Peraí, gente, que eu já estava esquecendo. Lembrando que a gente voltou com o quê? Patrocinadores incríveis. E um dos patrocinadores do podcast este ano, da segunda temporada, é o Corém São Paulo. Então, um abraço e um agradecimento para o Sérgio, presidente do Corém atual aqui de São Paulo,
que deu as lembranças aqui para os nossos convidados. Nossos convidados estão incríveis em Anchors. Então, se você quiser saber o que tem aqui dentro, vai ficar e daqui a pouquinho a gente posta. Então, meninos, um presente do Obrigado, Giovanni. Obrigado pra ao vocês. Porém. Espero que vocês gostem. Tá? Com certeza. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço muito aí pelo apoio, incentivo, pela amizade, tá? Sou muito grato mesmo. Vocês são profissionais de referência, tá? Obrigado, eu espero Giovanni. que um dia eu possa ter essa bagagem de conhecimento e prática aí no APH que vocês têm e fazer mais diferença aí na vida das pessoas. Muito Com obrigado certeza. mesmo. Obrigado, Obrigado, Giovanni. nós, Obrigado, é uma Giovanni. honra para nós, viu? Obrigado a todo o pessoal que está aí nos assistindo, né? Que aí nos procure. Entre nas redes sociais, né? Que estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida aí. É isso aí, Anchors. Então, finalizamos mais um episódio, o primeiro episódio da segunda temporada. Estreamos aí com o pé direito, incrível. Então, Anchors, eu espero você até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Então, não se esqueça, hein? Eu e você temos um encontro marcado por aqui toda quarta-feira. Tchau, tchau, Anchors!